O mistério da mansão antiga. No dia 18 de abril de 1568, Veneza foi atingida pela chocante notícia do desaparecimento de Giovanni di Polo. Seu desaparecimento foi considerado obra do diabo. Sua oficina estava trancada por dentro. Quando a porta foi quebrada, tudo o que pôde ser encontrado foi uma estranha estátua coberta por um grande pedaço de pano. Houve rumores de que o escultor ficou preso dentro daquela estátua. Nunca gostei do meu aniversário. Sempre foi um incômodo para mim. Fiquei tão feliz ano passado, quando tive que fazer o turno da noite no meu aniversário. Meu trabalho de meio período na velha mansão transformada em museu foi uma dávida de Deus. E não apenas por razões financeiras. Era um lugar onde eu não me distraía com os meus amigos e poderia trabalhar em minhas atribuições da faculdade, que é exatamente o que eu estava fazendo naquela noite. Eu estava completamente imerso em escrever meu ensaio, quando de repente ouvi o bip de um alarme. Droga, já são 2 horas. Bob, o idoso guarda, geralmente vinha me verificar agora, mas não havia sinal do guarda. Estranho, isso nunca aconteceu antes. Fui verificar o alarme. Eu não diria que estava com medo, mas a escuridão, quebrada apenas pelo facho fino da minha lanterna, estava me deixando um pouco ansioso. Lembrei-me de que Bob havia me avisado sobre os ratos que frequentemente correm pela velha mansão. Finalmente, cheguei à parte do museu que abrigava esculturas. O sensor de movimento acionado. As tábuas de madeira rangeram sob meus pés, ecoando alto no silêncio. De repente, ouvi um som fraco. Parecia familiar. Um arrepio percorreu minha espinha. Uma escultura de um monge estava no canto. Sua cabeça estava baixa e coberta com um capuz. Suas mãos estavam cruzadas, como se em oração, segurando contas de oração. Espere, as contas! Eu tinha ouvido algo semelhante ao som de contas de madeira, batendo umas nas outras. Eu estremeci. De repente, uma série de estrondos altos soaram atrás de mim. Eu vacilei, meu coração pulando do meu peito. Alguém estava batendo na porta do museu. Abri a porta e murmurei infeliz. Bob, você me matou de susto. Mas, em vez de Bob, meus 2 amigos estavam parados na ala à minha frente. O que você está fazendo aqui? Viemos parabenizá-lo, idiota. Entrando, Caio tirou a jaqueta e deu uma sacudida brusca, deixando um rastro de água atrás dele. Marta empurrou a porta atrás dele. Ei, você não pode vir aqui. Vou ser demitido. Está chovendo muito lá fora. Você não vai nos mandar de volta, vai? Disse Marta em tom de provocação. Eu não podia discutir com eles. Kylie e Marta eram forças da natureza imparáveis. Eu só tinha que mantê-los longe de qualquer coisa frágil, se não quisesse ser demitido. Eu os convenci a descer as escadas para o depósito. Jogando o casaco dela em uma cadeira, Marta olhou ao redor do depósito. O que está guardado aí? Ela apontou para a porta escura de ferro. Estranho, nunca tinha percebido isso antes. Em um flash, Kylie agarrou meu chaveiro. Por que não damos uma olhada? Merda! Eu não pude impedi-los. Eles já estavam parados na frente da porta, tentando encontrar a chave certa para caber no buraco da fechadura. Para ser honesto, também estava curioso para ver o que havia atrás da porta. Peguei o chaveiro e encontrei a chave certa. A fechadura virou-se com um clique e a porta se abriu. Um cheiro vil e podre espalhou-se em nossa direção da escuridão. A porta se abriu para revelar um corredor espaçoso, com paredes de concreto. Lá dentro, vimos uma figura branca e solitária. Seu contorno parecia quase um fantasma. Isso estava começando a ficar um pouco assustador. Apontei minha lanterna para a figura e suspirei de alívio. Era apenas uma estátua, enrolada em um pano branco, grosso e amarrada com cordas. Kylie deu um passo à frente. O que é isso? Marta o seguiu, mas eu me sentia paralisado. Não conseguia me obrigar a entrar naquela sala. Algo sobre aquela estátua me assustou. Observei meus amigos desamarrando as cordas e levantando o pano. De repente, Marta gritou e cobriu os olhos com as mãos. Kylie cambaleou para trás. Eles estavam fazendo algum tipo de piada? O que está acontecendo? Um barulho vindo de cima me tirou do meu estupor. Merda! Para a entrada de serviço, rápido!
Gritei e comecei a trancar a porta de ferro, meus amigos correndo para fora. Eu olhei para a escuridão por um momento. O pano e as cordas estavam soltos ao redor da escultura alta. Eu podia ouvir Bob descendo as escadas e corri para trancar a porta. Na manhã seguinte, voltei ao campus. Queria perguntar a Kylie o que ele e Martha tinham visto na noite anterior. Eu podia ouvir o som da água correndo atrás da porta. E gritei para Kylie se apressar. Também precisava tomar banho. Exausto da noite anterior, caí na cama, totalmente vestido, e adormeci em um instante. Não sei quanto tempo dormi. Meu alarme me acordou. Desliguei e ouvi a água ainda correndo no banheiro. Puxei a maçaneta da porta. Estava trancada. Kylie, quanto tempo você vai demorar? Mas ouvi apenas silêncio em resposta. Fiquei de joelhos e olhei pela fenda entre a porta do banheiro e a parede. Nesse momento, gritei de horror. Senti como se a Billy tivesse subido na minha garganta. Meu amigo estava deitado no chão do banheiro, a boca aberta em um ângulo não natural, a língua já azulada para fora, os olhos bem abertos de terror. Seu rosto pálido estava paralisado nesta careta fria. Essa imagem queimou em minha mente. O resto foi um borrão. De alguma forma, consegui chamar a polícia em uma ambulância. Eles me fizeram uma tonelada de perguntas, mas tudo que eu podia fazer foi balançar a cabeça. Minhas respostas estavam presas na minha garganta. Tudo que eu consegui saber dos médicos foi que Kylie sofreu um ataque do coração, de um choque ou susto severo. Mas como? Ele estava completamente saudável apenas algumas horas atrás. O que poderia ter sido tão assustador para assustar um jovem saudável até a morte? Eu vi Martha nos corredores. Ela acenou para eu falar com ela. Ela não estava chorando. Ao contrário, parecia muito assustada. Ela se inclinou em minha direção e sussurrou: "Eu sei o que matou." Então ela me disse algo que fez meu sangue gelar de terror. Depois daquela noite no museu, ela sentiu que estava sendo seguida por aquela estátua. A voz da Martha tremia. Ela ficava repetindo a mesma coisa, indefinidamente. "Eu juro, eu vi, está me seguindo." Ela ficou em silêncio ao ver a equipe médica retirando uma maca com uma sacola plástica preta. "Vá ficar com seus pais por um tempo", aconselhei. "Você não deveria ficar sozinha agora." No caminho para o museu, pensei no que havia acontecido. Tive que voltar e encobrir qualquer evidência de que estávamos naquela sala. Entrei no museu, atravessei rapidamente a galeria principal e desci para o depósito. Quando, de repente, Bob apareceu na minha frente. "Você não tem algo para me dizer?" ele perguntou bruscamente. Congelei, confuso. Um pensamento passou pela minha cabeça. Ele já sabe o que aconteceu? "Você tem trazido seus amigos aqui, não é?" Bob estendeu o casaco de Martha. Ele continuou com uma longa palestra, dizendo que eu seria demitido se eu fizesse algo assim de novo. Mas eu não estava ouvindo o guarda. Só conseguia pensar na estranha estátua e no que aconteceu com Kylie. Demorou quase 1 hora para Bob me deixar em paz. Tive que resolver tudo rapidamente. Já estava em apuros por deixar meus amigos entrarem no museu, e Bob nem sabia do resto. Um arrepio percorreu meu corpo. Meus dedos ficaram dormentes com o pensamento da porta de ferro. A imagem dos olhos de Kylie, congelados em horror, brilhou através da minha mente. Uma voz gritava na minha cabeça para não passar pela porta. Mas minhas mãos já haviam encontrado a chave certa e nervosamente a girou na fechadura. A porta se abriu. O mesmo cheiro podre saiu da sala. A mesma silhueta, vagamente coberta com um pano branco, estava parada na escuridão. Meu coração parecia que ia explodir pelas minhas costelas. Segurei minhas lanternas com força e caminhei para a escuridão. O som dos meus passos ecoou na sala. Aproximei-me da estátua e toquei nela. Podia sentir distintamente o mármore frio através do tecido grosso. E se Martha estivesse certa, talvez eu não devesse olhar sob o pano. O que acontecerá comigo se eu olhar para a estátua? De repente, meu telefone tocou alto do meu bolso. Vacilei de surpresa e mecanicamente puxei o pano. O lençol branco deslizou para baixo. Eu vagamente vi a cabeça escura da estátua. Fechei meus olhos com medo e fugi. Ouvi o pano cair no chão atrás de mim. Sem me virar, rapidamente tranquei a porta. Meu telefone continuou tocando. Atendi. Ouvi Martha, sem fôlego, com medo. "Está aqui, no meu quintal. Do que você está falando? A estátua. Ele está me seguindo." Martha estava quase chorando. Parecia histérica. Sua voz tremia. De repente, ouvi um barulho alto. Parecia que ela havia deixado cair o telefone. Havia respiração pesada. Então, de repente, ouvi um grito de partir o coração. Foi Martha. Então a ligação caiu.
Tentei ligar de volta, minhas mãos tremendo enquanto segurava meu telefone, mas foi inútil. Eu fiz a única coisa que podia. Liguei para o 911. Me senti tão frustrado na minha impotência. Ela estava dizendo a verdade, afinal? Eu bati meu punho contra a porta de ferro em desespero. Então, algo bateu de volta. Encarei a porta, estupefato. Outro golpe. Algo estava batendo na porta com uma força incrível de dentro da sala. Minha mente ficou em branco. Senti um medo selvagem tomar conta do meu corpo. Corri para longe da porta, sem olhar para onde estava indo. Cheguei à saída. Não pude evitar que meus dedos tremessem enquanto tentava separar minhas chaves. Os golpes fortes de trás da porta não paravam. Vamos, vamos! Continuei mexendo as minhas chaves até que, finalmente, encontrei a certa. O ar da noite ajudou a me trazer de volta aos meus sentidos. Marta, talvez ainda não seja tarde demais. Corri para a casa dela, mas estava muito atrasado. Fiquei na frente da casa dos pais dela e observei um corpo, embrulhado em um saco plástico preto, ser levado para fora da porta da frente. O saco abriu por um momento e eu a vi. O rosto pálido de Marta estava congelado de terror. Um dos policiais me reconheceu. Ele inspecionou o corpo de Kylie naquela manhã. Ele me puxou para longe da multidão e para dentro de casa. Ele me entregou seu telefone e perguntou: "Você reconhece esta pessoa?" Eu olhei para a foto na tela. Havia uma janela nele, mostrando o reflexo de Marta enquanto ela tirava a foto. Um arrepio percorreu minha espinha. Pela janela, eu vi um rosto estranho e não natural de uma pessoa. Parecia uma espécie de máscara branca. Foi quando eu percebi que não era uma máscara. Era o rosto de pedra da estátua. Tentei explicar tudo aos policiais, mas eles não acreditaram na minha história. Tinha que provar para eles. Eu tinha que voltar e tirar uma foto daquela maldita estátua, custe o que custar. Bob já estava esperando por mim no museu. "Você deixou seu posto. Entregue suas chaves e saia imediatamente." Eu o ignorei e corri em direção ao depósito no andar de baixo. "Que diabos está fazendo?" Bob gritou atrás de mim. "Fique aí, você não deveria ver isso." Eu congelei na frente da porta de ferro. Estava totalmente aberto. Impossível! A sala estava vazia. Até o cheiro podre havia desaparecido. Eu ouvi a respiração instável do guarda idoso atrás de mim. "Onde que tá?" Ele prendeu a respiração e começou a me contar uma velha história. Uma maldição caiu sobre o museu, desde o aparecimento daquela estátua. Todos que trabalhavam na estátua acabavam loucos em um asilo. Então eles a esconderam no depósito. Agora, o museu estava finalmente livre da estátua. Algum colecionador particular acabara de comprá-la. A estátua havia sido levada há cerca de 1 hora. Depois disso, parei de trabalhar no museu. Também abandonei a faculdade. Minha única preocupação agora é encontrar o monstro da pedra que tirou meus amigos de mim. Pode estar em qualquer lugar agora. E quem sabe quantas pessoas mais verão seu rosto. Mas espere, quem é este atrás de você?